Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt divulgando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje é os processos de eletrização. Os processos de eletrização são muito aplicáveis no seu dia a dia, então nós teremos aqui agora nessa segunda aula, comparado com a primeira que nós trabalhamos aqui com o processo de eletrização só na citação, aqui nós aprofundaremos um pouco mais os conceitos, só que as aplicações e exercícios do mesmo nós veremos numa próxima aula, tá bom? Continuando então. Então, para você entender os processos de eletrização, você precisa primeiramente fazer um contexto histórico da eletricidade, ou como que surgiu o estudo da eletricidade. Então, o estudo da eletricidade originou-se de observações que aparentemente foram feitas pela primeira vez pelos gregos. Na realidade, é possível que outros povos tenham também observado esses fenômenos, mas os relatos mais antigos de que temos registro são dos gregos. Por essa razão, atribui-se a eles a primazia desse feito, tá bom? A primeira observação foi feita com um material denominado âmbar, semelhante ao plástico, que resulta do endurecimento da seiva de árvores e de uma espécie já extinta aí. Tales de Mileto, o primeiro filósofo do qual temos conhecimento, parece ter sido também o primeiro a chamar a atenção para o fato de que o âmbar, após ser atritado com lã, tudo bem que era comum na época e até hoje, né? Ou pelo de animal, adquiram a propriedade de atrair objetos leves, como penas, fios de algodão, papel picado e etc. Daí nós temos aqui a foto do âmbar, né, que é uma resina fossificada, tudo bem? Ou seja, ele é oriundo de uma árvore que já foi extinta. Então, quando você atritava isso aqui com lã ou pelo de animais, eles passavam a ter a propriedade de atrair materiais leves, como já citado acima, tá bom? Daí nós temos aqui, após algum tempo e alguns estudos sobre o âmbar, foi constatado que a eletricidade não era exatamente a propriedade exclusiva do âmbar, mas tratava-se de um fenômeno generalizado que podia ser observado em diversas substâncias. Hoje sabemos que estamos rodeados de uma série de fenômenos elétricos e de suas incontáveis aplicações. Rádio, transmissão via satélite, internet, chapinha, chuveiro, entre outros aí. Em alguns momentos do nosso cotidiano, deparamos-nos com situações um pouco estranhas, nas quais tomamos choques em maçanetas de porta, na tela da TV, ou até mesmo quando encostamos em uma pessoa. Esses pequenos choques ocorrem em razão da eletricidade estática que adquirimos diariamente. Essas cargas são adquiridas por algum dos processos de eletrização conhecidos há séculos. São 3 os processos de eletrização que são conhecidos há séculos. O primeiro deles é a eletrização por atrito, o segundo deles é a eletrização por contato e o terceiro deles é a eletrização por indução. Da eletrização por atrito, que é um dos processos de eletrização, como o próprio nome diz, atritando-se, ou melhor, colocando-se 2 corpos constituídos, isso aqui é importante, constituídos de substâncias diferentes e inicialmente neutros. O que é um corpo neutro? Ele não tem falta de carga elétrica nem positiva nem negativa. Ele tem quantidades iguais de positivas ou negativas, que são prótons e elétrons, tá bom? Então, você colocando 2 corpos neutros em contato, que tinham cargas equilibradas, ou seja, em quantidades iguais, um deles cederá elétrons, enquanto o outro receberá elétrons. Ao final, os 2 corpos estarão eletrizados com cargas elétricas iguais, se eles tiverem cargas elétricas iguais de sinais opostos, tá bom? Daí que nós temos esse processo de eletrização. Você tem a seda e o vidro, materiais diferentes. Eu esfreguei, eu atritei um com o outro. Após a eletrização, eles vão ter cargas iguais, nesse caso aqui de sinais opostos. Para quem tem interesse em pegar essa imagem, ela está disponível nessa página aqui, tá bom? Daí nós temos aqui os processos de eletrização. Como que eu vou verificar qual vai ficar com carga positiva, qual vai ficar com carga negativa, atritando esses materiais diferentes?
Para isso, nós temos essa série aqui chamada série triboelétrica. Ela te dá aqui mais ou menos os elementos que você poderá atritar. São os mais comuns no seu dia a dia, né? Então, nós temos aqui desde a pele humana seca até o teflon, tudo bem? Então, cada material desse aqui, você atritando um com o outro, um ficará com carga positiva, outro vai ficar com carga negativa. Como que eu farei isso? Ó, essa seta aqui indica, aqui no início dela nós temos, após o atrito, esses corpos ficarão com carga positiva e esses corpos ficarão com carga negativa. Quais corpos? Quais são esses corpos? Vamos fazer uma exemplificação. Vamos supor que eu vou atritar o vidro com a lã. O vidro está acima, ele ficará com carga positiva, a lã está abaixo, ela vai ficar com carga negativa. Então, sempre quem estiver na parte superior vai ficar com carga positiva, quem estiver na parte inferior vai ficar com carga negativa. Então, a pele humana ela pode ser atritada com qualquer um desses materiais. Ela sempre vai ficar com carga positiva e qualquer um desses outros ficará com carga negativa. Então, essa aí é a série triboelétrica que te dá condições de saber quais corpos atritados ficará com carga positiva ou negativa, tá bom? Para quem tiver interesse nessa série triboelétrica, ela também está disponibilizada nessa página aqui, tá bom? A eletrização por contato, então, dizemos que a eletrização por contato é o processo em que o corpo eletrizado é colocado em contato com o corpo neutro. Ou seja, lembrando que o corpo neutro não é um corpo sem carga, ele tem quantidades de cargas iguais, positivas e negativas, ou seja, prótons e elétrons. De preferência, deve ser usados dois corpos condutores. Essa parte de condutores isolantes eu vou fazer uma ressalva lá no final da nossa aula, tá bom? Então, o que seriam os condutores? Vou te falar em termos gerais, seriam os metais, que têm uma abundância de elétrons livres e eles podem se mover facilmente aqui. Então, você pode ter colocado de preferência dois corpos condutores de eletricidade. Que nem aqui na nossa figura nós temos aqui uma esfera metálica, vai entrar em contato com uma esfera metálica, só que ela está inicialmente neutra, ou seja, tem a mesma quantidade de cargas negativas e positivas aqui, por isso o corpo está eletricamente neutro. Esse aqui não, está com excesso de prótons, né? Perdeu elétrons. Então, quando eu coloco os dois em contato, após o contato eles vão ter cargas de sinais iguais. Por que eles vão ter somente cargas de sinais iguais e não serão iguais essas cargas? Porque eles têm tamanhos diferentes. Se eles tivessem tamanhos iguais, eles teriam cargas iguais de sinais iguais. Como eles têm tamanhos diferentes, eles vão ter cargas de sinais iguais, porém com valores numéricos diferentes. Tudo bem? Daí nós temos aqui, como que você vai determinar a quantidade de carga que vai ficar para cada um. Se elas tiverem tamanhos iguais, você poderá usar essa continha aqui. Ou seja, essa carga do A e do B são antes do contato. Então, essa aqui é a carga que eles tinham antes do contato. Daí vai ser QA e QB. Quando eles entrarem em contato, eles vão adquirir uma nova carga. Dessa nova carga vai ser QA com apóstrofo aqui, ou seja, QA' e aqui QB'. Só que essas cargas, se elas tiverem tamanhos iguais, conforme eu havia citado no slide anterior, elas vão ser iguais aqui, se elas tiverem tamanhos iguais. Tudo bem? Como que eu farei para determinar o valor da carga de cada um após o contato? Então, você somará o que eles têm antes do contato e dividirá por 2. Tudo bem? Então, você soma o que eles têm antes do contato e dividirá por 2, você tem a nova carga. Nesse caso aqui, bastaria você fazer só um cálculo, né? Porque os dois valores serão iguais, ok? Daí que nós temos o processo de eletrização por indução. Então, nós dizemos que a indução eletrostática é o fenômeno de separação de cargas elétricas de sinais contrários em um mesmo corpo. Tudo bem? Então, portanto, esse tipo de eletrização pode ocorrer apenas pela aproximação entre um corpo eletrizado e um corpo neutro, sem que entre eles aconteça qualquer tipo de contato, tá bom? Daí nós temos aqui a eletrização por indução. Nós temos aqui um corpo eletricamente neutro e um corpo eletrizado. Essa esfera e essa aqui são metálicas. Mas por que elas não estão descarregando? Porque elas estão isoladas eletricamente. Normalmente aqui é um bastão de plástico seco ou madeira seca, ou qualquer outro elemento isolante também que nós faremos uma ressalva ali no final, tá bom?
Então, ó, quando eu aproximo essa esfera que está eletrizada com carga negativa, ela é o indutor. Quando eu aproximo ela dessa esfera que estava inicialmente eletricamente neutra, o que vai acontecer nessa esfera eletricamente neutra? Ela vai, pelo princípio de Dufay, ter uma separação em cada extremidade das suas cargas. Ou seja, como esse corpo é eletrizado com carga negativa, ele vai atrair as positivas e repelir as negativas. Então, nós temos aqui um processo de eletrização por indução. Nós temos o indutor e o induzido, tá bom? Daí nós temos aqui, ó, a eletrização por indução quando você tem um fio terra, né? O fio terra é um condutor ligado ao solo que permite descargas elétricas ou enviar elétrons para a terra ou retirar elétrons da terra, já que é um infinito poço dessas partículas, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Quando eu induzo essa esfera a ficar com cargas em cada extremidade com valores diferentes, ou seja, aqui vai atrair as negativas e repelir as positivas, essa parte que está em contato com o fio terra vai estar eletrizada com carga positiva. O que esse fio terra faz? Manda da terra para essa parte para neutralizar somente essa parte elétrons. Inclusive, se após esse processo aqui você cortar esse fio e afastar esse bastão que está com carga positiva, essa esfera ficará eletrizada com carga negativa, tá bom? Daí nós temos aqui o eletroscópio. O eletroscópio de folhas, até para complementar toda essa parte que eu falei aí, ele é um instrumento mais comum que pode ser utilizado para detectar e medir cargas elétricas. Ele é constituído por uma esfera condutora fixada em uma das extremidades de uma barra de metal e que também é condutora, e duas finas folhas de metal fixadas na outra extremidade da barra. Tudo bem? A esfera condutora e as folhas de metal são separadas por um material isolante, como mostra a figura a seguir. Então aqui nós temos a nossa figura, nós temos aqui a esfera metálica e as finas folhas de metal. Quando eu aproximo aqui, eu vou induzir esse eletroscópio a mandar para essa extremidade, que vai ser atraído para essa extremidade as cargas negativas, porém ele vai repelir as cargas positivas. Essas cargas que foram repelidas, que são positivas, elas ficarão nessas extremidades, nas folhas, né? Então as duas folhas, elas ficarão com cargas positivas. Daí elas estavam fechadas, antes elas abrem, porque elas têm cargas de sinais iguais, daí elas se repelem. Tudo bem? E voltaremos na próxima aula com condutores isolantes e algumas aplicações do tópico trabalhado hoje. Valeu, pessoal, até a próxima, sucesso a todos! E voltaremos na próxima aula com condutores isolantes e algumas aplicações do tópico trabalhado hoje. Valeu, pessoal, até a próxima, sucesso a todos!